Vamos lá, nossa terceira aula, de Pentateuco. A gente já fez uma introdução a essa sessão da Bíblia. Já falamos na semana passada sobre alguns eventos importantes, como a criação, o dilúvio, a Torre de Babel, a vida dos patriarcas. E na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma abordagem especial sobre a lei de Moisés, a famosa Torá. Lembrando que a palavra Torá significa literalmente instrução. Apesar de ser geralmente traduzida como lei, eu gosto da tradução instrução porque ela capta melhor o sentido. Lei, para a gente, traz a ideia de regra, de norma, de mandamento. E a Torá não é apenas isso. Torá não é apenas um conjunto de regras. A Torá é uma instrução. E Deus ensina, não apenas dando ordens. Ele ensina dando ordens, mas ele também ensina contando histórias, dando exemplos, dando ilustrações. Por isso que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles, todos eles são a Torá de Deus, apesar de regras mesmo estarem mais concentradas em alguns livros. Gênesis, por exemplo, quase não tem leis, quase não tem regras. Para não dizer que não tem nenhuma regra da lei de Moisés em Gênesis, a gente encontra lá em Gênesis a proibição de comer sangue, isso é Gênesis 9, que é o contexto de Noé após o dilúvio, e nós temos em Gênesis também a lei da circuncisão, que é através de Isaac o primeiro a ser circuncidado. Agora, fora isso, a maior parte das regras propriamente ditas é de Êxodo 19 em diante. Porém, todo o Pentateuco é uma instrução de Deus. Agora, quantas leis existem na Torá? 613. 613. Dessas 613, nós temos, como diz aqui, 248 positivas. O que é mandamento positivo e mandamento negativo? Positivo são mandamentos que ordenam o crente ou o judeu a fazer algo. Honra teu pai e tua mãe. Adora a Deus. Isso é um mandamento positivo. Está dando uma ordem para se fazer. O que é mandamento negativo? 365 aqui. Negativo é proibição. É o que não pode. Não matarás. Não adulterarás. Não roubarás. Então, na lei de Moisés, existem mais proibições do que mandamentos positivos. Existe o pecado por omissão e o pecado por comissão. Qual a diferença? O pecado por omissão é quando você deixa de fazer o que a Bíblia manda você fazer. E o que é pecado por comissão? É quando você faz o que a Bíblia manda você não fazer. Tá? Isso é o pecado por omissão e o pecado por comissão. Na lei de Moisés, nós temos 248 mandamentos positivos, 365 negativos. Vocês talvez já tenham ouvido falar que na Bíblia existem 365 não temas, Isso é mentira, sabe disso, Não tem 365. Alguém inventou essa história, colocou na internet e os pregadores ficam repetindo como se houvesse. E os pregadores ainda complementam que é um não tema para cada dia do ano. No ano bissexto você se lasca, Oi? Caô. Na Bíblia não tem 365, se tiver 130 já é muito, tá? E isso contando todas as variações verbais do verbo temer. Mas pode considerar todas as variações, você não vai chegar a 365. Agora, é fato... Oi? Não vem daqui, não tem nada a ver com aqui. Alguém inventou isso, colocou na internet, o pessoal não conferiu e ficou repetindo. Eu só lembrei esse exemplo porque 365 não temas é mentira. Agora, existem de fato 365 proibições na lei de Moisés.
lista de não pode fazer uma porção de coisa. Não pode isso, não pode aquilo outro. A lei de Moisés, então, tem mais proibição do que permissão, o que já revela um pouco do caráter da lei, né? Por que a lei de Moisés é tão difícil de cumprir? Porque ela lida com os apelos da nossa natureza humana, né? É o que a gente quer fazer e a lei proíbe. Você sabe que a proibição por natureza, ela já te gera curiosidade de fazer, né? Se tem uma placa ali escrito não olhe nesse buraco, já era. Você vai querer olhar, né? Se tiver um buraco ali sem placa nenhuma, você passa pelo buraco e não está nem aí. Agora, se colocar uma placa, não olhe, pronto. Já gera curiosidade. Então, você já percebe que a lei de Moisés, ela revela justamente a nossa incapacidade de agradar a Deus. Que ela mexe com os impulsos da nossa natureza, tá? Bom, desses 613 mandamentos, existem, de acordo com alguns rabinos, 283 preceitos que são aplicáveis ainda hoje e 330 inaplicáveis. Ou seja, ficou para aquela época e não tem como reproduzir hoje. Isso é importante a gente saber, por quê? Israel, por exemplo, hoje, gente, Israel não é um Estado judeu, tá? Israel é um Estado laico, assim como o Brasil. Tem liberdade religiosa. O cidadão israelense, ele pode professar qualquer religião. Pode ser judeu, pode ser cristão, pode ser muçulmano, tá? Pode adotar qualquer religião. Justamente por isso, se você for para Israel, lá no Estado de Israel, você não vai ver sendo aplicada a lei de Moisés, tá? É diferente de alguns estados muçulmanos, onde existe a Sharia, que é a lei muçulmana, é aplicada ali e você tem que viver de acordo com o Alcorão. Não é assim em Israel. Israel não tem como aplicar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés trata de algumas abordagens que são de um tempo totalmente diferente do nosso. Por exemplo, na lei de Moisés, existem muitas regras que têm a ver com o templo. E judeu não tem mais templo. Judeu agora só tem sinagoga. E nem pode construir templo porque o território que pertencia a eles agora é um território muçulmano lá em Jerusalém, onde fica a mesquita de Omar. Então, boa parte das regras que há na Bíblia sobre templo, judeu não tem mais. Sacrifícios, judeu não oferece mais. Porque para oferecer sacrifício tem que ser no templo. Como o judeu não tem templo, não se oferece sacrifício. Existem muitas regras que são sobre reis. Judeu não tem mais rei, né? O Estado de Israel tem lá um primeiro-ministro, não tem realeza em Israel. Direitos humanos. Israel não aplica muitas regras que há na lei de Moisés, justamente porque a lei de Moisés fere alguns princípios dos direitos humanos atuais, né? Por exemplo, na lei de Moisés, o que se faz com homossexual? Mata, né? Adúltero, mata. Israel não faz isso hoje, tá? Israel, existe pena de morte em Israel? Existe. Mas desde que Israel virou nação, pena de morte só foi aplicada uma vez. Isso em 1962, se eu não me engano. E a pena de morte lá é só para traição ao Estado, genocídio, tanto que a pessoa que morreu com pena de morte em Israel foi acusado de ser um dos comandantes do nazismo. Então, Israel aplicou a pena de morte. Fora isso, Israel não aplica. Então, você percebe que a lei de Moisés nem em Israel é aplicada mais. Aí eu fico perguntando por que tem algumas igrejas que querem viver como se a lei de Moisés ainda vigorasse. Nem Israel, que é a fonte, já abriu mão há muito tempo. Bom, dessas leis que nós temos na Torá, qual é o livro que concentra o maior percentual? Levítico. Levítico tem 40% da lei, tá? 40% da lei está em Levítico. O que torna Levítico um livro muito importante, apesar de a gente não ter tanta paciência para lê-lo.
Levítico é aquele livro chato que quando você começa a ler é muita regrinha de o animal tem que ser assim, tem que ser assado, aí meio que gera um tédio, né? É muito detalhe litúrgico e isso cansa. Porém, o livro de Levítico é tão importante que ele é um dos mais citados no Novo Testamento. A gente tem vários versículos do Levítico que são reforçados no Novo Testamento. O principal deles foi Jesus quem citou. Lembra quando perguntaram para Jesus quais são os grandes mandamentos? Qual é o segundo grande mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Da onde que Jesus tirou isso? Levítico 19, 18. Ou seja, Jesus citou Levítico para citar o mandamento mais importante, ou o segundo mais importante, amar o próximo como a si mesmo. Olha se esses versículos aqui não são familiares. Levítico 26, 12. Andarei no meio de vós, eu vos serei por Deus e vós me sereis por povo. Isso aqui aparece no Novo Testamento. É só você ir lá em 2 Coríntios, capítulo 6. Olha o que Paulo fala, ó. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles andarei, entre eles, neles habitarei, entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, alusão a Levítico. Olha esse versículo aqui, ó, Levítico 11, 44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo. Isso aqui lembra quem? 1 Pedro. Pedro também repete esse mandamento, que a gente tem que ser santo como ele é santo. Aqui, ó. 1 Pedro 1, versículo 16. Porquanto escrito está, aonde? Levítico. Sede santos, porque eu sou santo. Ó, mais um. Levítico 19, 8. Desculpa, Levítico 18, 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Isso aqui aparece no Novo Testamento, ó, 1 Coríntios 5, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Geralmente se ouve que há entre vós prostituição tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Ou seja, tinha alguém lá em Corinto que estava tendo relação com a madrasta, algo que era proibido também na lei de Moisés. Eu estou citando esses exemplos aqui para você perceber o quanto que o Levítico é importante e o quanto que a lei de Moisés é importante, tá? Porque frequentemente a gente debate qual é a relevância da lei de Moisés para os dias atuais. E uma coisa que se ouve com frequência é que a gente só tem ou só deve usar ou praticar o Novo Testamento, como se o Antigo Testamento fosse algo antiquado e que não serve mais. Não é bem assim, tá? O Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. Inclusive, boa parte do Novo Testamento é citando o Antigo. 10% do Novo Testamento é citando referências do Antigo, o que significa que o Antigo continua sendo relevante. A gente só precisa fazer o exercício de interpretar o que é relacionado à aliança que Deus fez com Moisés e com Israel e aquilo que é pertinente aos nossos dias. Eu já comentei isso com vocês na matéria passada, que nós temos que diferenciar o que é Antigo Testamento do que é Antiga Aliança. Antigo Testamento é Gênesis a Malaquias. Antiga Aliança é a lei que Deus firmou com Israel no Monte Sinai. O Antigo Testamento contém a Antiga Aliança, mas o Antigo Testamento não é só a Antiga Aliança. Tem muita coisa do Antigo Testamento que é preservada no Novo. Por isso que o conteúdo é relevante. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Então não pode se dizer que o Antigo Testamento é a Antigo Testamento contém a Antiga Aliança. Contém a Antiga Aliança. Entendendo a Antiga Aliança como aquela aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai. Ali ele firmou uma aliança que Jesus substituiu quando ele disse assim, na Santa Ceia, esse é o cálice da nova aliança.
Quando Jesus disse, este é o cálice da nova aliança, é para dizer que essa nova aliança, ela torna obsoleta a antiga aliança, aquela que Deus fez lá no Monte Sinai, aquela ali passou. Agora, os livros de Gênesis a Malaquias, eles foram divinamente inspirados. Então, eles continuam sendo úteis para nós. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. Então, ainda é importante. Só que toda vez que eu leio o Antigo Testamento, eu tenho que usar o óculos do Novo. Eu leio o Antigo usando as lentes do Novo. A gente interpreta o Antigo à luz da revelação do Novo. Assim que a gente vai dando relevância para a primeira parte da Bíblia. Sim. Depois de 10, 11, fala da usar antigo, inspirar no antigo. Lê aí. Tudo isso lhe sobreveio como figuras, foi escrito para fins para quem já são chegados ao fim do século. Tudo isso que lhe sobreveio é como o Antigo Testamento, no caso. Nesse contexto aqui, Paulo está sendo um pouco mais específico. Ele está se referindo ao que aconteceu com Israel na viagem no deserto. Só você ler 1 Coríntios 10, desde o início, que Paulo vai contando os episódios em que os israelitas murmuraram contra Deus, o fato de eles terem desobedecido a Deus e morrerem no deserto. Aí depois que Paulo conta essa história, Paulo explica, olha, tudo isso lhes sobreveio como figura, para aviso nosso, para dizer o seguinte, se a gente repetir os erros deles, nós vamos sofrer as mesmas consequências. É mais ou menos essa a ideia. Posso usar um outro versículo que ilustra melhor isso. Romanos 15, versículo 4. Lê aí, por favor. Porque tudo que não foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui eu posso dizer que Paulo está se referindo ao Antigo Testamento inteiro, todo. Tudo que dantes foi escrito, tudo que faz parte do Antigo Testamento, para nosso ensino foi escrito. Então ainda é relevante. Tá? Bom, sim. Um pensamento meu particular. O Antigo Testamento seria a sombra do Novo Testamento ou não? Por causa Sim. que, assim, eu estava assistindo um vídeo do Ibni, ele fala que o povo de Israel, ele viveu na sombra das coisas. Nós, hoje, vivemos no Novo Testamento, que seria a essência de todas as coisas referente a Cristo Jesus. Pode se... Tem correlação, sim. A ideia, para se frisar, é o seguinte: toda a Bíblia aponta para Jesus. Só que, enquanto Jesus é claramente revelado no Novo Testamento, no Antigo ele é apenas tipificado, representado, simbolizado. Então, o que se viveu no Antigo Testamento foi uma sombra que apontava para Jesus. As festas judaicas apontavam para Jesus. O tabernáculo apontava para Jesus. Os personagens, de Adão até o último do Antigo Testamento, todos eles, de alguma forma, você vê algo apontando para Jesus. Tudo isso era reflexo. O novo é que tem a revelação completa. Então, nós temos o privilégio de ter essa revelação completa de Jesus Cristo, completa que eu digo entre aspas, né? Ninguém sabe completamente sobre Cristo. Mas nós temos uma revelação mais clara, enquanto lá no Antigo Testamento eles só tinham figuras. Por exemplo, os judeus, quando queriam perdão de pecados, o que eles faziam? Bastava dobrar o joelho e pedir perdão a Deus? Não, o que eles tinham que fazer? Pegavam o animal e sacrificavam. Mas vamos lá. O sangue daqueles animais expiava algum pecado? Não, não servia para isso. Porém, ilustrava aquilo que aconteceria depois. Jesus morrer pelos pecados de toda a humanidade. O sangue que purifica todo pecado é o de Jesus, não era dos animais. Mas foi necessário a fase de sacrificar animais para que eles já entendessem a mensagem, que tem que haver
uma morte substitutiva, que é, no futuro, a morte do Cordeiro Jesus Cristo. Bem, dito isso, vamos então comentar mais alguma coisa sobre a lei de Moisés? A gente falou aqui que há, ao todo, 613 preceitos. Só que, evidentemente, que dessa lista, nós temos uma listinha que é a mais popular, a mais conhecida, que são os 10 mandamentos. Bom, o que a gente pode comentar aqui sobre os 10 mandamentos? Primeiro, que na Bíblia, curiosamente, o nome que é dado para os 10 mandamentos, literalmente em hebraico, é 10 palavras. 10 palavras. Por isso que quando a Bíblia foi traduzida para o grego, né, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, como que é 10 em grego? Deca. Como que é palavra em grego? Logos. Então aqui eu formo decálogo. O decálogo é as 10 palavras. O que indica que provavelmente a primeira versão dos 10 mandamentos deveria ser uma versão um pouco mais resumida, menor. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você pega a lista dos 10 mandamentos, existem alguns mandamentos que são bem pequenininhos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Isso é rapidinho. Agora, tem outros que é 2, 3, 4 versículos. Será que cabia tudo isso naquelas tabuinhas? Provavelmente, na versão da tábua, devia ter só palavras, as 10 palavras. Cada um dos mandamentos deveria ser resumido a poucas palavras. Tipo, sugestão minha, em vez de honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra, talvez lá na tábua estivesse apenas honre os pais. Acabou. Por quê? Porque ali nós temos as 10 palavras. É importante vocês se atentarem ao número 10, porque 10 na Bíblia é um número que indica completude. É uma lista completa. Principalmente no Pentateuco. Você vai ter 10 sendo citado com frequência. Nós temos 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, isso indica completude. Quando você tem 10, você está completo. Então, quando Deus lança a praga no Egito? Lança 10. Por quê? Porque é uma desgraça completa. Quantas vezes Jacó reclamou de ter tido o seu salário mudado? 10 vezes. 10 vezes seu salário foi mudado. Deixa eu lembrar aqui de mais algum episódio relacionado a 10. Dízimo, bem lembrado. Se entrega 10%. Mas por que exatamente 10? Por que não 11, não 9? Não 9,5, não 12, não 20? Porque o 10 já é um número representativo. O 10 indica a completude. Isso aqui é curioso, por quê? O povo israelita aprendeu a dar a Deus 10% do que recebia. Vocês já devem ter notado que no Novo Testamento não se fala tanto de dízimo. No Novo Testamento não se fala tanto de dízimo. Você encontra versículos pontuais. Mas por que no Novo Testamento não se trata tanto da questão do dízimo? Porque os cristãos do Novo Testamento, eles aprenderam o espírito do dízimo. O que é o espírito? O que eu falei? 10 indica completude. Os israelitas aprenderam isso primeiro dando 10%. Os cristãos entenderam que se é algo completo, é completo mesmo. Então eles não davam 10%, eles davam 100%. O que você lê lá em Atos capítulo 2 e capítulo 4? Eles vendiam tudo e doavam. Porque eles entenderam que tudo que eles possuíam pertencia a Deus. E a galera ainda hoje brigando se deve dar dízimo ou não deve. No Novo Testamento, não se obriga a dar dízimo porque o cristão já era instigado, motivado a se doar por completo. 10% era pouco. É essa a ideia. 10% era pouco. Numa realidade de uma igreja que estava tão tomada pelo amor a Deus e amor pelas almas, que
Se alguém chegasse para eles dizendo que eles tinham que dar 10%, isso ia ser constrangedor, porque o pessoal já estava com um amor transbordando a ponto de doar tudo, por entender que nada me pertence, tudo pertence a Deus. Percebe essa questão? Quando que o sumo sacerdote entrava no santuário, no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício? No dia 10 do 7º mês. Mais um 10 para poder indicar aí a sua completude. Quantas vezes os israelitas murmuraram contra Deus no deserto? Olha aqui, ó. Números 14, versículo 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Então, 10 indica algo que é completo. Por isso que nós temos uma lista de 10 mandamentos. É para indicar que esses 10, eles representam uma lista completa do que Deus queria do seu povo, tá? Só tem um problema com essa questão de 10. O problema é que na Bíblia não tem lá dizendo primeiro mandamento, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque quais exatamente são os 10 mandamentos? Não tem concórdia. Evangélicos, católicos, judeus, luteranos, reformados, cada grupo tem a sua listinha de 10. Deixa eu pegar aqui, ó, uma amostra. Fazer uma comparação da lista de 10 mandamentos em cada grupo religioso. Deixa eu pegar aqui, ó. Atos? Acho que eu mencionei Atos 2 e Atos 4. Olha aqui, ó. Vamos comparar rapidinho. Para o judeu, qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento para o judeu nem é mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Esse é o primeiro. Mas isso aqui não é um mandamento. Isso aqui é só a introdução do versículo. Isso aqui é Êxodo 20. Tá aqui, ó. Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. A maioria de nós começa a contar os 10 mandamentos a partir daqui. Né? O judeu não. O judeu começa a contar a partir daqui. Isso aqui é o primeiro. Mas lembrem, o que nós chamamos de 10 mandamentos, literalmente são as 10 palavras. Então, não necessariamente são mandamentos. São 10 palavras. Olha o que diz aqui, ó. Então falou todas estas palavras. Então, essa aqui é a primeira palavra. Errado, eles não estão. Né? Mas, enfim, eles consideram isso aqui o primeiro. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. O segundo mandamento para eles é não ter outros deuses e não fazer imagens. Tudo isso é um mandamento só. Nós já costumamos dividir, né? Olha aqui, ó, evangélicos, primeiro mandamento, não ter outros deuses. Segundo mandamento, não fazer imagem. Católico, primeiro mandamento, amar a Deus sobre tudo. É para não ficar muito claro aquele negócio de não fazer imagem, né? Amar a Deus sobre tudo. Segundo, não tomar o seu nome em vão. Luteranos, não ter outros deuses diante de mim. Imagem fica incluído no primeiro mandamento. Vamos lá, ó. Aí continua. Na visão judaica, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não dizer falso testemunho, não cobiçar a mulher, nem nada do próximo. O que aqui se considera um mandamento só, não cobiçar a mulher e nenhum bem do seu próximo, outros grupos já dividem. Olha aqui, ó, na versão católica. 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo. 10º, não cobiçar as outras coisas. Então separa. Mulher, não cobiçar a mulher é um mandamento, não cobiçar outras coisas é outro mandamento. Deixa eu ver se tem mais alguma diferença aqui, ó.
Visão católica. Amar a Deus, não tomar seu nome em vão, guardar domingos e festas, uma alusão ao sábado, evidentemente. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, isso envolve adultério, fornicação, prostituição. Não roubar, não levantar falso testemunho, tem a ver com mentira, mulher e propriedade. E assim vai, tá? Diz, cada um, à sua maneira, inclui todas essas regras. A diferença fica na numeração e a diferença assim, mais significativa é para o judeu considerar isso aqui a primeira palavra. Só que isso aqui, gente, é importantíssimo. Quando Deus fala assim, eu sou o Senhor teu Deus que tirou do Egito, isso aqui é importantíssimo para entender os 10 mandamentos. Olha o que Deus está falando. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que ele quer dizer com isso? Por que Deus já começa os mandamentos falando isso? Porque, entendam, quem olha a lista friamente pode pensar assim, Deus mal tirou o povo lá do Egito, já veio cheio de regras, cheio de ordem, cheio de mandamento. Olha o que Deus está falando. Israel precisou obedecer a algum mandamento de Deus para poder sair do Egito? Não. Então, quando Deus começa a lista dizendo, eu sou Deus que te tirou do Egito, o que Deus está falando é, eu tenho moral para te dar essas ordens, porque mesmo quando você nem conhecia, eu fui gracioso com vocês e tirei vocês do Egito só por amor. A expressão da graça de Deus. Tem gente que pensa que o Novo Testamento é a época da graça e o Antigo é só a época da lei. Não. A lei também é uma expressão da graça de Deus. É evidente que no Novo Testamento a graça está bem mais evidente. Agora, a lei também foi uma expressão da graça. Por quê? Porque foi Deus dizendo para o povo, eu vou dar essa lista de regra aqui para vocês, mas para provar que eu sou amoroso, que eu sou gracioso, eu abençoei vocês, eu protegi vocês, eu dei vitória para vocês, mesmo quando vocês nem conheciam as minhas leis. Ou seja, nunca foi por obedecer à lei, nunca foi por ser totalmente praticante da lei. No final da história, sempre foi a graça, sempre foi o amor, sempre foi a misericórdia de Deus. Tá? Outra coisa, olha o que Deus fala. Eu te tirei da terra do Egito, que era o quê? A casa da servidão. Por que Deus está citando isso? O que Deus está explicando aqui é o seguinte. O que eu vou mandar vocês fazerem é para vocês aprenderem a viver como gente livre. Porque vocês eram escravos. O pessoal ficou décadas na escravidão. Quem nasceu na escravidão, quando recebe liberdade, sabe viver como pessoa livre? Não. Então Deus tem que ensinar. Quer ver? Por exemplo, Deus chega para o povo e fala assim, lembra do sábado para guardar. Por que Deus tem que mandar o povo descansar? Escravo descansa? Escravo tem folga? Tem feriado? Não tem. Então, na mente deles, como escravo, eles estão acostumados a trabalhar todo santo dia. E se Deus não dá ordem, o que eles fariam no automático? Trabalhar todo santo dia sem nunca descansar. É aí que Deus tem que dar ordem. Ó, lembra que você passou muito tempo na escravidão, você não sabe nem o que é isso, mas lembra, para você não esquecer, lembra do sábado para você descansar. Isso mostra, gente, que os mandamentos de Deus, isso aqui tem um versículo para isso. Ó. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Alguém lê para a gente, por favor. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os mandamentos não são pesados. Só que os mandamentos de Deus é para você viver a liberdade. As pessoas acham, geralmente lá fora, que quem está no mundo é livre para fazer qualquer coisa e quem está na igreja é que tem que viver cheio de regras. Não, é o oposto. Na verdade, quem está lá no mundo não tem liberdade. Quem está no mundo vive na escravidão, porque o pecado escraviza. Aqui na igreja é que você é livre.
Mas por que na igreja tem uma porção de regras para eu seguir? É Deus te ensinando a viver como alguém livre. Porque se a gente der vazão à nossa carne, a gente vive na escravidão do pecado, no vício, na prostituição, em tudo aquilo que nos escraviza. Quando eu conheço a Cristo e sou liberto, então ele me ensina a viver como alguém livre. Por isso que o texto diz, os mandamentos de Deus não são pesados, são para quem é livre. Eu sou livre. Tem gente que pensa que liberdade é fazer o que se quer. Não, muito pelo contrário. Se você só faz o que você quer, você não é livre, você é escravo, escravo da tua vontade, porque você faz o que a tua vontade manda. Liberdade é você ser capaz de abrir mão da tua própria vontade. Eu quero, mas eu não vou fazer. Eu não sou escravo da minha vontade, a minha carne quer, a minha vontade quer, mas eu sou tão livre em Cristo que eu decido abrir mão de fazer, eu abro mão da minha vontade para agradar ao meu Deus. Isso é liberdade. Se eu tenho que fazer tudo aquilo que a minha vontade manda, eu não sou livre, eu sou escravo. Livre mesmo é quem vê algo que deseja muito e é capaz de dizer, não, eu não vou fazer. Eu não vou comer, eu não vou sair, eu não vou me prostituir, eu não vou me envolver. Por quê? Porque eu não quero. Eu quero, mas eu não vou. Eu decidi não ir. Isso é liberdade. Bom, vamos comentar em alguns mandamentos rapidinho. Vou pegar aqui a nossa lista. Não ter outros deuses diante de mim. Lembra que o Egito, sempre fazendo a conexão, né? Deus fala assim, olha, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí a primeira regra é, não ter outros deuses diante de mim. Por quê? Enquanto escravos, eles eram obrigados a ficar subordinados aos deuses do Egito. O Egito, ele começou como várias cidades pequenas e cada cidade tinha o seu próprio deus. Aí essas cidades foram se juntando e formaram dois países, duas nações. Por isso que Egito, em hebraico, é Mitzraim. Mitzraim significa dois sítios. Por quê? Porque havia o Baixo Egito e o Alto Egito. A minha mão está aqui no alto, mas o baixo, por quê? Porque era no norte, enquanto o alto era no sul. Lembra que eu comentei do lance do rio, né? Da arquinha de Moisés, né? Baixo Egito e Alto Egito. Cada um com seu faraó. Quando um faraó do Alto Egito dominou do Baixo, se tornou tudo um país só, o Egito. Só que conforme essas cidades foram se juntando, os deuses de cada cidade foram sendo aglomerados e cultuados. Por isso que a religião egípcia é uma religião politeísta, né? Com vários deuses. Horus, Ra, Heket, enfim, todo aquele panteão, né? Aquele panteão de deuses. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus fala, olha o favor que eu vou fazer para vocês. Vocês não precisam mais ficar cultuando a vários, não. Vocês agora são livres. Como escravos, vocês tinham que ficar submissos àquela dezena e dezena de deuses. Agora não, agora vocês são livres. Só que você tem um Deus, eu. O único Deus. Então, no primeiro mandamento, não tenha outros deuses diante de mim. Tá? Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Por quê, gente? Porque a nossa natureza humana, ela pede para ver, para tocar. Por isso que idolatria é obra da carne. Lembra disso? Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas: adultério, fornicação, impureza, lascívia e idolatria, feitiçaria. Olha que curioso. Por exemplo, uma pessoa que mexe lá com um tambor, né? Aí se converte. Você era feiticeira, macumbeira, lá no mundão. Aí vem para a igreja. Chegou aqui na igreja. Vamos colocar a mão na cabeça. Vamos orar. Chamar a capetada toda.
Aí os capeta tudo manifesta, diz o nome, diz de onde veio, diz CPF, RG, comprovante de residência no inferno, diz tudo. Aí a gente expulsa os demônios. Bom, os demônios saíram, mas a pessoa deixou já de ser feiticeira e idólatra? Não. Por quê? Porque essas coisas são obra da carne. Se são obra da carne, não é o demônio que fez ela ser feiticeira. O demônio apenas usou a feitiçaria que já estava na carne dela. O demônio saiu, mas a feitiçaria ainda está. O que significa dizer que se essa pessoa não for tratada, ensinada, doutrinada, ela vai continuar feiticeira. Só que na igreja, uma feiticeira gospel, né? Uma feiticeira evangélica. Só vai mudar os métodos. Os métodos. Lá, do outro lado, era arriando despacho, era fazendo simpatia, enfim, eram os métodos de lá. Vindo para cá, vai continuar usando, vai continuar tentando as mesmas coisas, só que com métodos diferentes, né? É um negócio que é consagrado, é um negócio que veio lá de Israel, é um negócio lá que veio do Rio Jordão, é um negócio que veio do Monte Sinai, que eu vou colocar em casa e vai fazer. Qual é a diferença disso para a simpatia que eles fazem lá? Só o método que é diferente, mas a essência é a mesma. Por quê? A feitiçaria ainda está aqui. Por isso que idolatria, como obra da carne, não adianta expulsar o demônio. O demônio vai sair, mas a idolatria está na carne. Então, se não for tratada, a pessoa se torna um idólatra na igreja. Idolatra o pastor, o pregador, o cantor. Só vai para a igreja se fulano pregar. Só vai para o culto se fulano cantar. Só vai para tal igreja se lá estiver o fulano de tal. Por quê? Porque a idolatria ainda está no coração. O demônio saiu, mas ainda tem ídolo. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus é um ídolo. Às vezes o ídolo é o dinheiro, às vezes o ídolo é um bem material, é a casa, é a roupa, né? Presidente, é o político. Quando você coloca a tua esperança no homem, você está sendo idólatra. No futebol, né? No time de futebol, que o camarada, se o time perder, quebra a televisão, briga com a esposa, não vai para a igreja, deixa de orar, porque acabou o dia porque o time de futebol perdeu. O camarada tem um apelo a algo visual. Só que para a gente se relacionar com Deus, a gente tem que aprender a lidar com o invisível. Por quê? O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, para eu me relacionar com Deus, eu tenho que aprender a lidar com Ele sem ver nada, sem tocar em nada. Se você depende sempre de ver e tocar em algo para se relacionar com Deus, você continua idólatra. Você continua fazendo imagens de escultura. Para a gente se relacionar com Deus, a gente tem que aprender a adorá-lo em espírito e em verdade. Beleza, gente? Vou fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente recomeça. Vamos lá, gente. Bom, estávamos já comentando sobre alguns mandamentos. Falamos dos 2 primeiros, não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura. Vamos lá, ó. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Alguém consegue explicar exatamente quando a gente toma o nome de Deus em vão? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É isso ou não? Não, eu sei que é mentira. Posso falar? Posso falar? Sim. Então, mas ensinaram para mim, eu aprendi, né? Que Deus tinha um nome que só poderia ser pronunciado uma vez dentro do santuário. Que só poderia ser falado naquela ocasião. Era não sei se era o... É tetragrama que fala? Isso. Então, era esse nome que só poderia ser falado uma vez dentro do santuário pelo sumo sacerdote. O nome de Deus, a pronúncia se perdeu. Ninguém sabe como se pronuncia o nome de Deus. Se é Iavé, Iarro, Iarro, enfim,
Várias pronúncias já foram sugeridas. Por que se perdeu? Justamente porque os judeus evitavam falar o nome de Deus para não descumprir esse mandamento aqui. Isso, de fato, ocorria. Havia uma tradição judaica de o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote pronunciar o nome de Deus, isso uma vez ao ano. Mas essa tradição ela foi surgir bem mais para frente. Ela não é dos tempos bíblicos. Ela foi surgir posteriormente na história do povo judeu. Mas assim, o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão é um pouco mais sério do que simplesmente eu não ficar falando o nome de Jesus toda hora, né? Ou o nome de Deus toda hora. O que significa não tomar o nome de Deus em vão? Vamos chamar a atenção aqui. Deixa eu pegar Êxodo, capítulo 20. Vamos pegar algumas palavras-chave só para a gente perceber. Ó. Versículo 7. Tomar. O que significa o verbo tomar? Olha aqui, ó, em hebraico, para a gente dar uma olhadinha no significado desse verbo. Olha aí, ó. Nassá. O que significa nassá? Nassá significa levantar, erguer, carregar, tomar. Então, tomar o nome de Deus tem a ver com levar o nome de Deus, carregar o nome de Deus. Aqui a gente já vai começar a ter uma pista do que esse mandamento trata. Mas vamos lá. Antes de falar, antes de se aprofundar nisso, vamos para outra coisa. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. O que significa a palavra vão em hebraico? Vamos ver aqui o dicionário também. Vamos lá, ó. Em hebraico, vaidade Calma aí. Aqui, ó. Vacuidade, vaidade, falsidade. Vacuidade, nulidade, vaidade, vazio de fala, mentira. Então, vaidade é tudo aquilo que é mentiroso, falso, inútil, vão. Aqui a gente já começa a completar o mandamento. Não tomar é não levar, não carregar. Em vão é sinônimo de em mentira, em falsidade. Então, não tomar o nome do Senhor em vão é não levar o nome de Deus em falsidade, em mentira. Como que isso acontece? Por exemplo, lembra do que Deus falou em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, o povo de Deus leva o nome de Deus. E dependendo da maneira como você se comporte, você pode estar levando o nome de Deus de maneira sincera ou mentirosa, falsa. Quando eu saio da minha casa com a blusinha do Eu Sou de Cristo, Bíblia debaixo dos braços, alguém me pergunta qual é a minha religião, qual é a minha igreja, eu me identifico como evangélico, como cristão, assembleano, batista, metodista, etc. A partir do momento que as pessoas me identificam como cristão, eu estou carregando o nome de Cristo. A partir daquele momento, tudo aquilo que eu fizer não vai apenas trazer fama ao meu nome, vai trazer fama ao nome do Cristo que eu carrego. Consequentemente, se eu me identifico como cristão, mas não me comporto como cristão, eu estou levando o nome do Senhor para mentira, para falsidade. Eu estou levando o nome do Senhor de uma maneira que não é sincera. Por isso que lá no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, a mulher está preocupada com o local certo para cultuar. É aqui em Samaria ou lá em Jerusalém? Jesus responde, minha filha, a hora já chegou em que não é aqui nem lá. O que Deus quer são as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o que Deus quer são pessoas que levam o nome dele de maneira autêntica, de maneira sincera. Então, nós tomamos o nome de Deus em vão quando a gente leva sobre a nossa vida o nome dele, nos identificando como filhos dele, como servos dele, mas o nosso comportamento não condiz com isso. A nossa vida não reflete isso. O que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente veste,
não reflete esse tal relacionamento que a gente diz que tem com Deus. Então, se lá no trabalho eu digo que sou crente, só que o pessoal do meu trabalho sabe que eu sou mal educado, grosseiro, corrupto, eu estou levando o nome de Jesus em vão. Se eu lá em casa coloco louvor nas alturas, coloco lá o corinho de fogo nas alturas, o worship nas alturas, toda a vizinhança sabe que eu sou crente. Mas a mesma vizinhança que me ouve, ouve as músicas evangélicas da minha casa, ouve também eu xingar a minha esposa, bater na minha esposa, espancar meus filhos, desculpa, eu estou levando o nome do Senhor de forma vã, inútil, falsa, porque o meu comportamento não condiz com a fé que eu estou professando, tá? Por isso que esse mandamento é muito mais sério de simplesmente não repetir uma palavra. Você falar Jesus, Deus, numa ocasião que talvez não seja a situação mais séria, isso não é algo tão ofensivo assim. Mais ofensivo para Deus é você dizer que é servo dele, filho dele, mas não se comporta como tal. Você suja o nome dele. Aí acontece isso aqui, ó. Romanos, capítulo 2, versículo 21. Alguém lê para a gente, por favor, do 21 ao 24. Pode ler. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado por causa do nome. Olha aí, ó. Quando você não se comporta de acordo com a fé que você publica para o mundo inteiro, você está carregando o nome do Senhor em vão. Se você coloca uma foto indecente no Facebook com um versículo de legenda, você está colocando aquilo ali em vão. Por quê? Você está professando o nome de um Deus ou de uma religião que não condiz com aquilo que você está mostrando para as pessoas. Então, esse mandamento é muito sério, porque quando a gente não se comporta do jeito que se espera de um cristão ou de um servo de Deus, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Ah lá, é da igreja. Ah lá, e diz que é crente. Ou seja, falam mal da nossa fé, da nossa igreja, da nossa religião, por causa do nosso mau comportamento. Vamos lá, ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Alguém aqui guarda o sábado, gente? Por que não guarda? Guarda o Diogo usar. Tá tudo guardado, todos os sábados, né? Presta bem atenção, isso aqui é muito sério. Nós não temos obrigação de praticar a guarda do sábado como o judeu faz, porque isso aqui representa a aliança que Deus fez com Israel. Entretanto, o princípio por trás desse mandamento ainda vigora, ainda permanece. E qual é o princípio? O princípio é do descanso e da confiança. Por que descanso e confiança? Lembra de quando Deus instituiu a lei? Como foi difícil para o povo aprender a confiar? Por quê? Deus mandava provisão todo santo dia e dizia: na sexta eu vou mandar mais, porque eu não quero que ninguém trabalhe no sábado, descanse e fica tranquilo. E no domingo vai ter de novo. E o que ainda tinha gente fazendo? No sábado ia lá pegar. Por quê? Porque é difícil a gente confiar na provisão de Deus. A gente quer resolver as coisas sempre com o nosso esforço. Lembrar do dia de sábado para o guardar, talvez de fato não precise simplesmente não aceitar um emprego porque ele tem escala no sábado. Eu não preciso chegar a esse ponto. Mas se você trabalha de domingo a domingo, de meia-noite a meia-noite, tem alguma coisa errada aí sim. Tem. Você nunca descansa. Você nunca tem tempo para a sua família,
para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a igreja, para a obra de Deus. É só trabalho? Tem alguma coisa errada aí. Ah, Yuri, você está falando isso que você não conhece, você não sabe os boletos que eu tenho para pagar. Pois é, quando você argumenta isso, você está mostrando o quanto você não confia em Deus. Oi? Olha, meu chefe. Qual é o tempo que você separa para se consagrar a Deus? Porque um camarada que trabalha de domingo a domingo, de 8 às 5, bom, o tempo que ele tem é sempre a noite de cada dia. Esse tempo é um tempo de qualidade? Pois é. Se é para dar o resto para Deus, não precisa dar, não. Se é para dar o resto, se é para falar, olha, eu vou primeiro trabalhar as minhas coisas. Aí quando sobrar um tempo, eu faço as coisas para Deus. Se a tua lógica é essa, Deus não precisa disso. Ele não mendiga o teu tempo. Se é para dar algo para Deus, que você dê de qualidade. Se você dá algo para Deus do que sobra, Deus não recebe. O que Deus recebe é quando você voluntariamente abre mão de algo que você poderia usufruir para poder agradar a Deus. Vai dizer, não, eu poderia usufruir disso aqui, mas eu não vou usufruir, porque isso aqui eu separei para Deus. Quando a gente muda a forma de pensar, é que a gente começa a usufruir das coisas que realmente Deus deseja fazer pela gente. A Bíblia fala que nunca se viu um Deus como o nosso que trabalha por aqueles que nele esperam. Por que ele manda você descansar? Porque no seu descanso, ele trabalha por você. Agora, se você não quer descansar, se você quer sempre resolver com o seu trabalho, para que Deus vai trabalhar por você? Então, rala você sozinho. Se vira. Se vira. Eu sei que isso pode ser chocante, mas é mandamento. É curioso como a gente pega a lista dos 10 mandamentos e parece que um é descartado. Não, não é descartado. O princípio permanece. O princípio do descanso permanece, porque o princípio não estava atrelado à lei de Moisés. O princípio do descanso, quem deu o exemplo foi alguém que não precisava descansar. Deus. 6 dias fez tudo, no 7º descansou. Se ele que não se cansa descansou, por que você que se cansa não vai descansar? É o princípio do descanso. Por que o descanso, gente? Descanso é importante porque revitaliza, melhora a sua comunhão com Deus, melhora seu relacionamento familiar e mostra o quanto que você está confiando na provisão de Deus. Ou seja, Deus provê. Eu digo que isso é algo chocante porque eu e Yuri, agora um testemunho particular, eu e Yuri também demorei a colocar isso na cabeça. Porque eu também já fui do domingo a domingo. É trabalhar 2, 3 empregos. Minha rotina por muito tempo foi assim. Era a escala de trabalho numa empresa, fim de semana não parava. E fim de semana, o que mais me consumia era ministério. Porque eu já fui o tipo de pregador que adorava ostentar na rede social a agenda cheia. Depois que eu comecei a observar o quão ridículo isso é. Eu já fui do camarada que pensava que estar com a agenda lotada é o ápice do ministério. Até eu perceber que a minha agenda lotada fazia eu ter pouco tempo para me preparar melhor para cada sermão, para cada pregação, me fazia só ficar repetindo as mesmas coisas, porque eu já não tinha mais conteúdo, porque ninguém tem conteúdo para ministrar todo santo dia. Ninguém. Uma boa mensagem exige horas de preparo. Se você está com a agenda cheia, você não tem essas horas porque você não recebe mensagem por osmose. Você recebe mensagem por dedicação. Até o dia que eu comecei a colocar o freio. Eu falei, não, eu não vou mais viver assim, não. Eu vou mudar. Eu vou colocar uma ordem na minha vida. E a minha vida financeira começou a melhorar depois que eu coloquei esse freio. Alguns freios que eu coloquei no meu ministério, por exemplo, podem me acompanhar em rede social. Vocês vão perceber que raríssimas vezes eu prego sábado. Raríssimas vezes. E eu recebo convite direto para pregar sábado. Mas raríssimas vezes eu saio para pregar sábado. Por quê? Porque eu já dou aula de segunda a sexta. Segunda a sexta eu dou aula.
Domingo, quase todo domingo eu estou pregando. Puxa, vou arrumar pregação sábado também? Não, sábado a minha mulher quer cinema, quer passear, quer ver Netflix, quer sair, então não vou ficar enchendo minha agenda de compromisso sábado. E quando você me vê pregando sábado, pode acompanhar que provavelmente você não vai me ver pregando no domingo. Eu vou pregar no sábado, vou fazer acontecer no sábado, mas no domingo também ninguém me tira de casa. Por quê? Princípio do descanso. Quando você tem isso como princípio, aí as coisas fluem na sua vida porque você vai ver Deus trabalhar naquilo que antes estava concentrado na sua mão. Você que não fazia do seu jeito. Quando você entrega nas mãos de Deus, Deus sabe que você tem boleto para pagar, Deus sabe que você tem conta para arcar, Deus sabe tudo isso. Mas, se você quer do seu jeito, ele deixa você tentar resolver sozinho. Se você, como um gesto de fé, diz assim, não, eu vou fazer do jeito dele. Não sei de onde Deus vai mandar, mas Deus provê. Aí a pessoa fica naquela correria, sai de um emprego, vai para outro. Aí do outro vai para o terceiro, depois vai para o quarto, nunca para, nunca descansa. Aí daqui a pouco está pedindo oração na igreja, porque está com saúde, está mal, família está ruim, casamento está ruim, filho está desencaminhado, aí pede oração na igreja. Claro que você pede oração na igreja. Você foi um pai ausente, um marido ausente, e é ausente do cuidado da tua saúde, aí você vai vir aqui tentando remediar. Prevenir é melhor que remediar. Por isso aqui não é para você ignorar, não. Não é para você achar que isso aqui é coisa de adventista. O adventista tem o costume dele de separar todo sábado para descansar. O dia inteiro, religiosamente. Você não precisa fazer isso, não. Mas o princípio do descanso você precisa. Separar um dia para descansar na sua semana. Ter horas de qualidade para descansar. Ter o descanso que é de propósito. Porque tem muita gente que descansa. Oi? Não entendi. Provérbios? Estou te ajudando, fica quieto. Pois é um princípio que não pode se abrir mão. Dedicar hora de qualidade, não é hora que sobra. É um tempo de qualidade. É um tempo de que você está com energia para fazer alguma coisa, mas de propósito você não vai fazer. Por quê? Porque você vai separar aquele momento para dedicar a tua energia para algo que faça bem a você, a sua família, a sua casa, que não seja para te dar dinheiro. Não seja para te dar dinheiro. Seja para te proporcionar outra coisa. Um momento com a sua família, um momento com Deus, um momento para você. Isso é vida de qualidade. Tá? Esse princípio não acabou, não. Honra teu pai e tua mãe. O mandamento não detalha se o pai é drogado, ou se é honesto, se é trabalhador. Honrar pai e mãe é princípio. Princípio de honra a qualquer pai, independentemente das qualidades ou defeitos que ele tenha. Por que isso? Porque isso faz bem a você. Quando a gente honra alguém, o beneficiado não é a pessoa que recebe a honra. É você. Porque você está plantando algo que você vai colher lá na frente. Por isso que servir é algo tão prazeroso. Quando a gente presta serviço, quando a gente serve as pessoas, parece que o beneficiado é quem está recebendo o nosso serviço, mas, na verdade, o simples ato de servir já traz benefício para a gente. A Bíblia fala que o homem benigno faz bem à própria alma. Então, por que eu tenho que perdoar? Eu tenho que perdoar não é porque a outra pessoa fez algo mais grave ou menos grave. Eu tenho que perdoar porque o perdão vai fazer bem a mim. A mim. Eu tenho que liberar o perdão. Enquanto eu não libero, eu estou fazendo mal a mim. Porque mágoa, ressentimento faz mal a mim. Então, quando a Bíblia manda eu honrar meu pai ou eu perdoar aquele que me ofende, eu amar o meu inimigo, por que a Bíblia manda eu fazer isso, né? Ela não está ignorando o fato de que essas pessoas mais, em algum momento, vão sofrer as consequências dos atos dela. Mas quando Deus manda você fazer o bem, é porque quando você faz o bem, ainda para alguém que não mereça, a primeira pessoa beneficiada do bem que você faz é você mesmo. Então, por isso, honra teu pai e tua mãe. Por quê?
plantando um princípio para que mais para frente eu também seja honrado pelo meu filho, pelo meu neto, pelas minhas gerações. Não matarás, lembrando que no Novo Testamento, o simples fato de odiar já é assassinato. O simples fato de odiar. Então, se você alimenta ódio no seu coração, esse mandamento aqui também se aplica a você. Porque não matar não é apenas pegar uma arma, um revólver e tirar a vida de alguém. Não matar também inclui eu não alimentar ódio e ressentimento de ninguém. Porque quem odeia é homicida. Não adulterarás. Lembra do que Jesus disse, né? O simples fato de cobiçar já torna a pessoa uma adúltera. Não furtarás. Isso aqui é importantíssimo, gente. Qualquer coisa que você usufrua, não sendo seu direito usufruir, isso é roubo. Se você está usufruindo de algo que não é seu, não te pertence, não é direito seu, isso é roubo. Isso é um negócio muito sério. Eu preciso avaliar se na minha casa não tem nada, de fato, que seja ilegal. Entendi. É um tabu agora. Essas coisas tem que tomar cuidado. Sério. Assim, existem questões, presta bem atenção. Eu sei que existem algumas questões que elas são muito sensíveis. São sensíveis porque tem coisa, por exemplo, que mexe com necessidades existenciais, necessidade de sobrevivência. Mexe. Por exemplo, a gente não luz, por exemplo, energia elétrica é uma questão de sobrevivência. Não estou dizendo que eu possa ter ligação clandestina à vontade. Mas eu entendo que é uma questão de sobrevivência e que, em alguns contextos, a pessoa não tem opção. Isso eu entendo. Ali ela está tendo que se valer daquele recurso por uma questão de sobrevivência. Mas não é a regra, é a exceção. A regra é eu ser capaz de abrir mão de qualquer coisa que eu possa, que não impacta a minha sobrevivência, mas é algo que eu posso abrir mão de um luxo, de um conforto a mais, porque não é lícito, não é legal. Quando o diabo sugere a Jesus para transformar a pedra em pão, transformar a pedra em pão em si não seria o erro. Jesus transformou água em vinho. Não tem problema de transformar uma coisa em outra. Só que o princípio que está por trás. Por que Jesus tem que negar aquilo? Para deixar claro que, apesar de ele poder comer pão, ele não depende daquilo. Ele depende daquilo que vem da boca de Deus. Então toma muito cuidado quando você diz que você não pode viver sem algo. Não, Yuri, eu tenho lá aquela ligação, aquela coisa clandestina, aquela coisa ilegal, porque eu não posso viver sem. Sério que não pode? Ou é você que está tão acostumado com aquele conforto, com aquele luxo, que você não quer abrir mão de jeito nenhum? Porque se parar para pensar, você consegue abrir mão sim. A gente consegue viver sem TV a cabo. A gente consegue viver sem TV a cabo. Consegue. A rotina talvez não seja tão confortável, mas consegue. Depois de um tempo, tu não vai sentir mais falta. Vai demorar, mas dói. Dói a carne, porque a nossa carne, se eu estou em casa, não tenho nada para assistir, eu quero ver TV a cabo, quero ver alguma coisa. E se eu posso ter os canais variados, liberado, que não vai me tirar muito custo, puxa, é tentador eu ter tudo de fácil acesso. Assim como na época da nossa adolescência, era pirataria de CD, de DVD. A gente podia viver sem aquela música, sem aquele DVD.
mas a tentação de ter algo de fácil acesso mexe com a nossa carne. A gente tem que tomar cuidado. Olha aí, declarar imposto. Qualquer coisa, gente, que a gente vai estudar melhor sobre isso, a gente vai se aprofundar mais sobre isso, lá na frente, quando a gente estudar a primeira carta de Pedro. Então já deixo como sugestão, em casa, lê com calma, 1 Pedro. Se você nunca leu, você vai aprender a ser cristão com 1 Pedro. 1 Pedro ensina a ser cristão. E uma das coisas que 1 Pedro ensina é que eu tenho que ser capaz de abrir mão de qualquer coisa para não envergonhar o evangelho. Qualquer coisa. Eu tenho que estar disposto a sofrer na minha carne para não sujar o nome de Cristo. Isso é o que 1 Pedro ensina. Então, se não está pronto para isso, já começa a ler 1 Pedro. Porque 1 Pedro é a carta certa para tratar desse tipo de assunto. Presta bem atenção, gente. Eu estou abordando esse assunto não é para gerar constrangimento, incômodo, né? Para apontar o dedo. Não é isso, não. É uma aula de autorreflexão. Não é para eu acusar você, é para eu avaliar a mim mesmo. E para cada um que ouve, avaliar a si mesmo. E olhar o que tem em casa. Não, peraí. O que tem aqui que não é lícito? E eu estou usufruindo? O que tem aqui que eu estou roubando do governo, estou roubando de um vizinho, eu estou roubando de alguém que paga e eu estou usufruindo de maneira ilegal? Nosso país é um país problemático porque o roubo aqui é cultural. E se você tem coisa ilícita na sua casa, me perdoe, você não tem moral nenhuma para falar de político nenhum. Se você não procura ter uma conduta exemplar na sua vida cristã, que moral a gente tem para denunciar políticos? Para a gente falar mal deles, a gente tem que ter o nosso comportamento em dia. Ainda que a gente precise, em algum momento, abrir mão de algo que poderia ser um conforto a mais. Mas é pelo nome de Cristo. É para não envergonhar o evangelho. E toda vez, por isso que os mandamentos de Deus são tão maravilhosos. Lembra do que a gente leu em João? Os mandamentos do Senhor não são pesados. Deus, ele estabelece mandamentos para quê? Para que a gente obedeça como confiança, mas a nossa obediência nunca fica sem resultado. A obediência sempre vai gerar um resultado lá na frente. Quando você diz não para algo, para não envergonhar o evangelho, Deus, ele provê de uma outra forma que você possa usufruir. Por quê? Porque Deus, ele sabe as tuas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Então, quando você, como um gesto de obediência, diz não para algo que é ilícito e confia em Deus, Deus te sustenta e provê da maneira que é lícita, porque ele cuida da gente. Só que é uma relação de confiança, tá? Não dirás falso testemunho. Mentira. Mentir, enganar, ludibriar. É mentir em todas as áreas. Nós estamos na época da mentira, inclusive. A Bíblia fala em 2 Timóteo 3, versículo 13. Os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O que predomina hoje no mundo é a mentira. As pessoas mentem divulgando notícia falsa, as pessoas mentem ostentando uma vida que não é real, as pessoas mentem na rede social, mostrando uma qualidade de vida que não tem, mas é só para as pessoas acharem que ela está bem, vivendo tudo tranquilo, o casamento está bem, a família também. Ou seja, as pessoas dizem falso testemunho de várias formas. Por isso que esse mandamento aqui ele é tão relevante também. Não cobiçarás a casa, a mulher ou os bens do próximo. Esse aqui é o último mandamento, mas já é uma ligação com o Novo Testamento. Todos os 9 primeiros mandamentos, dá para saber se você faz ou não faz, quem convive com você. O último mandamento, não. O último mandamento está aqui no coração. Eu consigo ver você roubar, adulterar, idolatrar, não descansar, roubar. Isso aí são atos visíveis. Cobiçar está aqui dentro. Eu posso te olhar com a cara de paisagem, mas o meu coração está cobiçando algo que é seu. Esse mandamento aqui só Deus consegue identificar. Por que eu disse que é uma ponte com o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento é a aliança justamente do coração. Mostrar que a gente tem que ser obediente a Deus
de dentro para fora. Beleza, gente? Bom, além desses mandamentos, existem várias outras regras, né? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, ó. Lembra do total que eu informei no início? 613 preceitos? Nós temos aqui algumas categorias, ó. Deixa eu tentar abrir aqui rapidinho. Olha aqui, ó. 613 preceitos. Desses 613, 83 é sobre sacrifícios e oferendas, 76 é o sacrifício no santuário, 59 é sobre idolatria. Então, se parar para pensar, qual é a relação dos 10 mandamentos com o restante? Os 10 mandamentos é o resumo. O restante ensina no detalhe como você cumpre cada um dos 10. Qual é o primeiro? Não terás outros deuses diante de mim. Aí tem aqui, ó, para esse mandamento, eu tenho 83 regras me ensinando como adorar a Deus da forma correta. Outras 76 como eu prestar culto a Ele no santuário. Ou seja, o primeiro mandamento tem tudo isso aqui me ensinando como cumprir. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Aí eu tenho 59 mandamentos só para a idolatria. Ou seja, é o detalhe do mandamento. Tá? Temos aqui, para destacar, restrições alimentares. Os judeus receberam muitas regras alimentares, né? Existe o que o judeu chama de comida kasher. O que significa a palavra kasher? Apropriado. Então, o que é uma comida kasher? É aquilo que é apropriado ao judeu comer. E o que é algo não kasher? Não é apropriado. Então, vamos lá. O que é apropriado? Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Kasher. O que o judeu pode comer? Vaca, ovelha, cabra, veado, frango, pato, ganso, peru, truta, atum, salmão, entre outros. Isso aqui tudo é kasher, é apropriado, é puro, animal puro. Evidentemente, apesar de ser animal puro, o judeu também tem alguns cuidados com esses animais. Por exemplo, vaca. Vaca gera leite. O consumo do leite entre os judeus tem certo cuidado. Por exemplo, judeu não pode comer carne com leite. Não pode. Então, nenhuma comida que envolva carne com laticínio, não pode. Quando eu fui no McDonald's de Jerusalém, por exemplo, lá em Jerusalém é o McDonald's kasher. Sanduíche caro para burro, quando você vai comer é pão e carne. Não pode ter queijo. Não pode ter queijo. E não pode ter bacon. Olha que desgraça, né? Não pode ter um queijo e um bacon. Né? Esquece. Pois é. Eu volto para o Brasil. Não pode ter um estrogonofe, não pode ter um escalopinho de carne com arroz à piamontese. Qualquer coisa que misture carne com um laticínio, com leite, com creme de leite, esquece, não pode. Tá? Frango, por exemplo. Frango, beleza, pode comer. Mas o judeu tinha, pelo menos, restrições ao cuidado com frangos, com galo e galinha, né? Por isso que você deve ter ouvido falar, e é verdade, que em Jerusalém não podiam criar galos. Por que não podia criar galo? Porque como galo e galinha têm hábito de ciscar, qual era o medo dos judeus? De que o galo ou a galinha ciscasse lixo e o lixo tivesse alguma coisa que fosse impura para o judeu. Então, não podia ter galo em Jerusalém. Por essa razão que se explica que o galo que cantou lá quando Pedro negou não foi o animal, né? Foi o toque lá da guarda romana. Agora, animal não kasher. Porco, coelho, canguru, abutre, águia, coruja. Não está aqui, ó, camarão,
pode, camarão. Tadinho, né? Ainda bem que eu não sou judeu. Ainda bem que eu não sou judeu. Ainda bem. Mas hoje em dia nem para eles vale mais isso. Essas regras alimentares? Serve? Não, eles até usam, mas falando, o judeu convertido que tem a visão da nova aliança, ele pode abrir mão de alguma coisa. Não, o da nova aliança abre mão, sim. Agora o judeu ortodoxo é... Até porque ali, por exemplo, camarão não é algo que faz bem, serve também até para orientar a gente. Só que é aquilo. Tem coisa que faz bem e faz mal, é natural, mas não existe nada que seja insubstituível. Qualquer tipo de alimento, tal coisa faz bem e eu não posso comer, mas aquele bem que aquilo faz, certamente tem outra fonte que você pode comer. Então você não está condenado a ficar sem aquele nutriente. Você pode ter por uma outra via. Até o boi tem a sua separação, ó. Dianteiro e traseiro. O que é coxé e o que é não coxé. Então não é tudo do boi que eles podem comer. Tem que separar também. Já viu ali que eles gostam de coisa boa, né? Vou chegar na churrascaria e vou falar que eu sou judeu, que eu só quero tem outros usos, né? Tem outros usos. Não coxé. Outra coisa importante aí também sobre a alimentação do judeu é a questão do sangue. Não pode consumir sangue. Nem pensar. Chouriço, nem pensar. Existe uma polêmica entre evangélicos se essa regra se aplica a nós ainda. Existem dois pontos de vista. Primeiro ponto de vista, acredita que não se aplica porque seria uma regra específica para os judeus e não teria por que isso a gente reproduzir. Porém, muito provavelmente, aí evidentemente, não estou doutrinando vocês não, mas é um ponto de vista mais popular no meio evangélico. Essa regra ainda se aplica aos evangélicos. Qual o argumento? Lá em Atos capítulo 15, houve o concílio de Jerusalém em que os apóstolos discutiram quais regras deveriam ser mantidas. E entre elas está, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Até porque o mandamento para se privar do sangue também não é apenas da lei mosaica. A recomendação para se privar do sangue foi dada a Noé, lá em Gênesis capítulo 9. E em Gênesis 9, só há Noé e a sua família. Então, os mandamentos que Deus deu à família de Noé, ele estava dando para toda a humanidade. Porque naquela altura, quem era a humanidade? A família de Noé, não tinha mais ninguém na terra. Então, o que Deus ordenou a Noé está aqui, Gênesis 9, versículo 4. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Por que a proibição de consumir sangue? Porque sangue é a vida. Os animais não são nossos. Os animais pertencem a Deus. Então, quando eu mato e como um animal, eu preciso estar consciente que eu estou comendo, estou me apropriando de algo que não é meu, mas que Deus me deu a licença para comer, com uma condição. Qual a condição? Devolve o sangue. A vida pertence a Deus. Por isso a orientação de não comer o sangue. É uma forma de declarar que eu estou comendo lá aquele animal consciente de que o animal não é meu. Eu estou comendo porque Deus me permitiu, mas aquela vida que eu matei para comer pertence a Deus. Então, simbolicamente, devolvemos o sangue. As testemunhas de Jeová, elas já são um pouco mais rígidas quanto a isso.
porque testemunha de Jeová nem transfusão de sangue aceita, né? Testemunha de Jeová não pode doar sangue nem receber sangue, e eles seguem essa regra por entender que o mandamento de não comer sangue também se aplicaria a isso. Só que nesse caso é um exagero, né? A Bíblia não proíbe eu ter esse tipo de doação, de transfusão. Pelo contrário. Quando eu faço uma doação de sangue ou recebo transfusão de sangue, eu estou compartilhando vida. Eu estou dando a minha vida por alguém ou recebendo de alguém que generosamente me deu. Isso se aplica a 1 João 3,16. Olha o que João fala. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, se o sangue é vida, não há nada mais nobre do que eu doar essa vida para alguém, tá? 1 João 3,16. Essa questão hoje na medicina ela é muito sensível, né? Porque a criança ela ainda não tem esse poder de decisão. E é muito problemático colocar a vida das crianças à mercê da decisão de um religioso, que está tomando uma decisão só por uma questão religiosa. Quem garante que a criança concorda com aquela religião? Concorda com aquele ponto de vista? Uma coisa é eu, adulto, falar assim, não quero sangue. Prefiro morrer. Outra coisa é a criança que ainda nem tem o poder de discernir, ficar sujeita a isso. Mas tem algumas discussões éticas sobre isso. Eu, sinceramente, não sei como é que está a legislação hoje sobre isso. Não sei. Mas não é uma situação fácil de lidar, não. Lá naquela listinha nós também temos muitos mandamentos relacionados a festas, ó, ano sabático, ano do jubileu. Tem várias festividades no calendário judaico, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Várias festividades. Páscoa, pães asmos, alguns celebram ainda uma segunda Páscoa, Pentecostes, trombetas, tabernáculos, Yom Kippur. A festa das trombetas é equivalente ao Ano Novo Judaico. É o Rosh Hashanah, né? Enquanto a gente solta fogos, o judeu toca a trombeta. Só que o judeu tem dois calendários, né? Tem o calendário civil e o calendário religioso. O calendário religioso começa com o mês da Páscoa, Nissan, entre março e abril. Esse é o calendário religioso. Por que começa com esse mês da Páscoa? Porque quando Deus tirou Israel do Egito, Deus deu essa ordem. Ele disse, este vos será o primeiro dos meses do ano. Então ali formou-se o calendário religioso. Mas o calendário agrícola, calendário civil, começa no que o judeu tem como mês 7, o Tishri. Então aqui o ano começa com trombetas e 10 dias depois com expiação. Olha a diferença, né? Nós começamos o ano geralmente com festa, música e celebração. O judeu começa o ano com trombetas para anunciar, alertar, e do primeiro dia até o 10º, tempo de contrição e arrependimento. 10 de novo. No 10º dia, dia de jejum e consagração. Ou seja, é para já começar... Olha como é que é os pontos de vista. A gente começa o ano com perspectivas do que quer fazer daqui para frente. Eles começavam o ano arrependidos do que fizeram no ano anterior. É uma mudança de ponto de vista, né? Que é uma coisa para a gente refletir. A gente começa o ano muito entusiasmado de esse ano. Eu quero estudar, quero trabalhar, quero viajar, quero comprar, quero vender. Quando talvez o raciocínio deveria ser,
Este ano eu não vou mais mentir, não vou mais desistir, não vou mais repetir os meus erros, não vou mais ser um crente tão inconstante, não vou mais ser uma pessoa que se escandaliza com qualquer coisa, se entristece com qualquer coisa. Os erros do meu passado eu vou deixar no ano anterior para ser uma nova criatura neste ano. Pontos de vista diferentes. Provavelmente Jesus nasceu nesse mês, tá, gente? Mês 7. Mas isso é um papo para outra aula. Vamos encerrar por aqui. Semana que vem, nós vamos fazer a nossa aula sobre o tabernáculo. O quê? Nessas restrições sexuais é justamente a restrição voltada para qualquer prática fora do casamento, né? Incesto, pedofilia, zoofilia, homossexualidade, todas essas práticas sexuais são consideradas ilícitas na lei de Moisés. Então essas regras aqui, essas 32, é para falar disso. Não pode ter incesto, não pode ir com animal, não pode homem com homem, mulher com mulher. Sacerdote não pode se casar com ex-prostituta. Várias regras desse gênero. Alguma outra dúvida, gente? Oi? Vamos colocar de pé. Vamos orar, falar com Deus.